A organização informal nasce da necessidade do indivíduo de estabelecer relações sociais com outras pessoas no local de trabalho. De fato, né, estamos falando da organização informal, estamos falando de grupos informais, né, que surgem espontaneamente. E olha só que curioso, né? Eles acabam surgindo graças à existência da organização formal. Porque a organização formal, ela traz para a gente todas aquelas características, né, de divisão do trabalho, de especialização, de hierarquia, de amplitude administrativa, mas as pessoas vão se relacionar entre si dentro da organização formal e é justamente a organização formal que acaba proporcionando, a partir da interação entre as pessoas, isso é uma relação espontânea, né? A organização informal ela justifica isso. A organização informal ela existe porque existe a organização formal. Tudo bem que quando a gente se depara com o organograma, a gente só consegue enxergar a organização formal. A gente não enxerga a informal, mas ela existe graças à existência da organização formal em si. Beleza? Logo, 17, a organização informal, ela nasce da necessidade do indivíduo estabelecer relações sociais com outras pessoas no local de trabalho. Qual fator condiciona os grupos informais? Letra A, o interesse difuso, estabelecendo uma gama diversificada de possibilidades de interação social? Não, não é esse fator condicionante dos grupos informais. Até porque a condição de existência de um grupo informal é porque existe a organização informal e a organização informal existe porque existe a formal em si. Letra B, a adoção esporádica de horas extras? Nada a ver. Letra C, movimentação horizontal? Nada a ver também. Letra D, a interação proporcionada pela própria organização formal, dando margem a uma vida grupal intensa. De fato, é o que diz a letra D. Esse é o nosso gabarito. Até porque quando a gente fala sobre amplitude de controle, por exemplo, a gente fala sobre a quantidade, né? O quantitativo de subordinados que um gestor tem para supervisionar. E automaticamente ele vai acabar estabelecendo relações com as pessoas. E essas pessoas que trabalham dentro de uma área também vão acabar estabelecendo relações entre si, espontâneas. Olha só que legal, né? Organização formal que acaba fomentando a existência da organização informal. 17, gabarito letra D. Beleza? Próxima questão, questão número 18. Vamos lá. Considerando-se as estruturas formais e também as informais de uma organização, associe corretamente a estrutura às afirmações correspondentes conforme Djalma de Oliveira, tá? Eu tenho número 1 para a estrutura formal e número 2 para a estrutura informal. Vamos lá. Só de bater o olho aqui, já dá para a gente conseguir identificar algumas estruturas, né, importantes. Por exemplo, se eu falo da estrutura formal, eu sei que é aquela que está representada pelo organograma. Afinal, é a organização formal que você vê na representação gráfica da estrutura de uma empresa. Então, automaticamente, a gente já pode falar que a letra A está errada, que na letra A ela coloca o número 2 como alternativa na segunda afirmação, e na verdade é o número 1. Coloca esse número 2 também na letra E, então a letra E também está equivocada, beleza? Além disso, dá ênfase a posições de autoridades e responsabilidades. Isso é uma característica da organização formal. Enfatizar a hierarquia, né? Quem é chefe, quem é subordinado. Então tem que terminar com o número 1. Se tem que terminar com o número 1, na verdade, tanto a letra C quanto a letra D e também a letra B terminam com o número 1. Mas antes disso,
Propicia a identificação de tarefas que são necessárias ao alcance dos objetivos. Isso é uma formalização da organização em si, né? Faz parte também da estrutura formal. Então, a antepenúltima afirmação tem que ser a número 1. Isso acontece na letra C, acontece na letra D, porém, e também acontece na letra B, né? Então, acaba que não resolve muita coisa por enquanto, né? Vou começar de cima para baixo, então. Vamos lá. Proporciona maior rapidez no processo decisório. Ela é interessante. E eu acredito que seja o ponto-chave, inclusive, para a gente já resolver a nossa questão. Por quê? Porque quando a gente fala de uma estrutura formal em si, a gente fala sobre hierarquia e também fala sobre amplitude administrativa, como características, né, da organização formal. Dependendo de como essa organização ela é estruturada, esse processo decisório ele se torna mais lento. Por exemplo, se há uma centralização da autoridade na tomada de decisão em si. Concorda comigo? Isso não seria um processo decisório rápido, pelo contrário. Seria um processo decisório de caracterização mais lenta no processo de resolução de problema, o que não seria uma característica da estrutura formal, e sim da estrutura informal. Então, a primeira afirmação seria número 2. Número 2, que é o que você vê, por exemplo, na letra B, na letra C, mas na letra D não. Na letra D está começando com o número 1. Então, ó, já esquece. E aqui a gente fica na dúvida entre a letra B e a letra C. Mas aí, facilmente, a gente consegue estabelecer que a terceira e a quarta, dificuldade em controlar a formalidade em si é que favorece o controle, a estrutura formal, né, a caracterização de controle, então dificulta o controle. Com certeza estou falando de uma estrutura informal. Motivar e integrar as pessoas da empresa, criação de relacionamento entre si, também estaria falando de uma estrutura informal. Portanto, a ordem correta seria 2, 1, 2, 2, 1 e 1. 2, 1, 2. Aqui ele coloca 1. Seria 2, então, né? Então a letra B está equivocada. 2, 1, 2, 2, 1, 1. 2, 1, 2, 2, 1, 1. Gabarito, letra C.